Bom dia a todos. Queria agradecer muito ao professor Jacques por ter me convidado para escrever o capítulo, né? Também queria homenagear o professor Carlos André, que é o reitor da minha alma mater, né, a URGS. Muito, Sinto muito prestigiado por ter sua companhia aqui, professor. Respondendo uma pergunta, onde está um dos seus egressos? Bom, eu vou falar sobre É, bom, nasci físico, né? Mas como eu disse, digo com frequência, né? Acabei na TI. Hoje eu sou responsável pela TI da Unesp como um todo. E então eu sou a pessoa que é responsável por garantir que a internet funcione em 24 cidades, 24 campos, 37 unidades diferentes da Unesp. E nas horas vagas eu me permito alguma filosofia, né? E alguma poesia que eu tenho que colocar nesse capítulo. O nosso capítulo, o foco dele é a apresentação do escritório de gestão de dados, que foi inspirado parcialmente, né, nas iniciativas das nossas co-irmãs, na USP, na Unicamp, e conta todo o processo, né, inclui desde a parte operacional, né, desde a parte da discussão de como seria essa infraestrutura de gestão, como seria a governança disso, e também uma discussão de como é a estrutura de TI para que essa coisa funcione no final do dia. E, a ideia toda de como que a gente vai fazer essa construção. A gente sempre, nessas questões, a gente sempre é um elo numa corrente muito mais longa. Né? A atuação no projeto Metrics foi muito importante. Né? Várias equipes da Unesp, ao longo dos últimos anos, têm atuado nisso. Né? Então, elas atuaram, participaram dessa formação. E essa reflexão, né, serviu de base para o grupo que discutiu essa proposta, né, que encabeçou essa proposta, até que ela foi finalmente implementada. A professora Hilda, que está aqui, a professora Elma também são coautores, né, colocaram essa coisa em produção. Né, e eu queria brevemente relatar algo que também não está muito escrito no livro, que não é muito foco, né, são os impactos extremamente positivos que uma iniciativa dessa ocasiona. Né. Primeiro que a visão, ter os dados, né, é extremamente importante para a universidade, para a tomada de decisão, ainda que não é necessariamente um passo fácil, né, esse passo de estimular os autogestores a realmente não usarem de sua intuição, mas usarem de dados concretos para balizar o que deve ser feito, deixar de ser feito, é um desafio para a Unesp também, mas, de qualquer maneira, reunir os dados, permitir que esses dados sejam facilmente acessíveis por quem de direito, quem realmente necessita deles, gera tantos impactos positivos, né? Tanto nas equipes que às vezes acabavam gastando um tempo desconsiderável repetindo o trabalho uma das outras, né? Ou seja, antes a gente ter um escritório, era comum que demandas muito parecidas fossem encaminhadas para diferentes áreas e as pessoas reproduziam aquilo no mar de planilhas Excel que se perdiam, né? E os dados não eram reprodutíveis, né? Acho que era um grande problema. Então, eu sempre sofri esse constrangimento, né? De alguém chegar e o reitor dizer que tinha 150 cursos num dia e 160 no outro. Então, coisa dessa natureza que ter um ponto único de contato é importante. E outras coisas também foram surgindo ao longo dos tempos, né? A gente tem usado essa estrutura para outras atividades, né? Para melhorar a interação dos nossos sistemas, por exemplo, e nossa interface com o poder público. Então, eu acho que a gestão de dados é a parte importante, essencial para que a gente consiga avançar na questão da governança. O desafio da governança das instituições públicas ele está colocado, todos nós sabemos, né, das dificuldades que se representa, mas eu acho que nós vamos seguir um novo patamar a partir do ano que vem com a nova lei de licitações. A nova lei de licitações prevê planejamento estratégico na sua base. E isso vai implicar que as universidades vão ter que se organizar, vão ter que prever gastos, vão ter que estimar gastos, para isso elas vão precisar de muitos dados. Né? E alinhado com uma visão estratégica. Tá? Então, isso não vai ser possível sem ter essa estrutura. Como palavra final, né, eu sei que talvez alguns de vocês estejam pensando em seguir um processo como esse. Né? Eu ressalto a importância de que isso só foi possível, né, porque contamos com a colaboração das nossas co-irmãs e de várias outras pessoas que colaboraram no processo. Então, é muito importante que vocês ouçam outras iniciativas, né? E aprendam com essas experiências, porque
é um processo desafiador, né? Bom, muito obrigado. Antes de passar a palavra a Fátima Nunes, eu queria reverenciar as professoras, professores, colegas que se dedicam à área de tecnologia de informação. E aí eu lembro do Jeff da USP, os demais da Unicamp e das demais universidades. Eu acho que durante a crise sanitária, se nós formos capazes de dar uma resposta a manter os nossos alunos e alunas conectados com as nossas universidades públicas, isso se deveu à tribo do professor Ney. Isto é, as pessoas que souberam, em poucos dias, dar uma resposta que era absolutamente necessária para que as universidades pudessem continuar trabalhando à distância, não só na atividade de pesquisa, mas especialmente na atividade de ensino e também nas atividades de extensão. Eu me lembro de vários depoimentos que estão no volume 2 sobre como a tecnologia de informação permitiu essa conexão das nossas universidades com a sociedade. A professora Fátima Nunes tem a palavra agora por até 10 minutos. Então, bom dia a todos. Obrigada, professor Jacques, pelo convite, né? Então, só me apresentando um pouco, eu sou da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da Universidade de São Paulo, e atualmente coordeno o Egida junto com a professora Raquel, que também está aqui, não estou vendo onde, mas está aqui, e que é a minha coautora, né? Minha parceira aí de luta e coautora deste capítulo, né? Neste capítulo, a gente fala um pouco da gestão atual do Egida, do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico da USP, e a gente chamou, né, intitulou de Gestão de Dados para o Desempenho Institucional. Então, ele traz um pouco, um breve histórico do Egida, de como que ele foi criado, que eu queria apresentar rapidamente aqui, mas a ideia do capítulo é ir um pouco além da tomada de decisão a partir dos dados, mas também a tomada de decisão sobre os dados, né? O professor Ney falou algo muito importante hoje. Um dia a Unesp tem 160 cursos e no outro tem 180. Isso aconteceu ontem, saiu uma matéria no jornal da USP sobre o anuário, imediatamente eu recebo uma mensagem no meu celular. Olha, lá na matéria está falando que nós temos 37 mil alunos de pós-graduação e o número que a STI me passou foi 26 mil. Eu falei, então, defina aluno de pós-graduação, né? Onde você viu, era só alunos regulares. Os 37 mil se referem também aos especiais. Isso está na tabela 3.6 do anuário, e aí você passa os dados, né? Então, é essa decisão sobre os dados. Quando a gestão pergunta para você quantos alunos a USP tem, você responde, depende. Defina aluno. O que você quer saber? Você quer saber especial, quer saber graduação, quer saber pós? Então, essa decisão sobre o dado, e essa, eu sempre coloco assim, a gente precisa duvidar do dado. Olhar para aquele número e falar, isso está correto? Então, essa gestão de dados que a gente coloca aqui, ela visa principalmente a duvidar deste dado, colocar aquele dado em xeque para a gente conseguir dados melhores, né? Ver se aquilo está correto. E numa dessas é um grande problema, que a gente arruma uma grande briga nos diversos setores, porque quando você duvida do dado do outro, a pessoa acha que você está duvidando dela, e você não está duvidando dela, do trabalho dela, você está querendo entender aquele dado e fazer com que aquele dado responda a pergunta que, de fato, você quer responder. E para você responder algo, você precisa fazer a pergunta. Então, quando um gestor pergunta para a gente um determinado dado, imediatamente você tem que entender o que ele quer de fato com aquele dado, porque a pergunta chega para a gente assim, quantos alunos nós temos na universidade? Né? Mas essa resposta pode ter 50, essa pergunta pode ter 50 respostas diferentes. Bom, então, partindo do ponto de vista de duvidar do dado, né, o Egida ele foi criado pela gestão do professor Varran, em 2018. O nosso primeiro coordenador, que é uma grande inspiração para todos nós, é o professor Aloísio, que estava aqui agora há pouco, a quem a gente agradece muito. E ele foi apoiado e incentivado desde o início pelo Projeto Métricas, pelo professor Jacques, pelo Pedro e pelo Justin, a quem nós agradecemos muito, porque até hoje, generosamente, eles nos apoiam, nos dão ideias e nos ajudam na prática mesmo. A gente vive fazendo reunião com eles, né, que nos inspiram demais. Então, hoje, eu e a professora Raquel coordenamos o escritório, e aí, no nosso capítulo, a gente fala de competências críticas
de lições aprendidas e de equipes mínimas, né, e de desafios. Então, eu escolhi agora, por causa do nosso tempo, falar um pouquinho de competências críticas. E essas competências críticas que nós entendemos que um escritório de gestão de dados tem que ter, ela vem a partir de um ciclo que a gente definiu, o que a gente faz com o dado. Então, a gente começa lá, a gente coleta o dado, a gente olha para o dado, duvida do dado, né, corrige se for necessário, mas depois a gente olha aqueles dados e indicadores em conjunto e fala assim, tá, qual é o ponto forte deste indicador? Qual é o ponto fraco deste indicador? E a gente precisa ter coragem, porque dependendo com quem você fala, de novo, as pessoas podem assumir isso como pessoal. Então, por exemplo, quando você fala assim para a universidade, um exemplo fictício. Nós temos poucos alunos internacionais na pós-graduação. Os nossos dados estão mostrando isso. E isso é um indicador importante. Então, a gente precisa falar, importante para quem? Importante para quê esse indicador? Só que quando você vai falar isso, dependendo de quem é a sua audiência, a pessoa encara assim, puxa, está me criticando porque nós temos... Não. Então, o que nós fazemos sempre? A gente passa por esse ciclo de coletar, escrevemos boletins analíticos para divulgar, analíticos sucintos, e mandamos para os envolvidos, né? Então, toda vez que sai um ranking, por exemplo, a gente faz uma análise, né, inspirado no que o Justin faz no Métricas, né, mas uma análise interna da universidade, em que a última sessão chama oportunidades de aprimoramento, porque chamar de crítica não é uma coisa muito legal, né? Então, a gente chama de oportunidade de aprimoramento e a gente manda para o reitor, e claro, quem toma a decisão não somos nós. Bom, então, para fazer essa gestão de dados em termos de ciclo, o que a gente identificou? Nós classificamos nossas competências críticas em 3 grupos, né, que são nossas competências técnicas, as nossas competências de comunicação e as nossas competências de gestão. Então, falando um pouquinho do primeiro grupo, dentro de competência técnica, então, além de tudo aquilo que a gente já discute bastante no Métricas, né, coletar, verificar, organizar o dado, a gente considera que aqui a gente precisa ter profissionais com capacidade de analisar estatisticamente e de definir uma pesquisa estatística antes de ela ser feita, né? Então, como que vai ser o questionário, como serão as perguntas, como é a nossa amostra, e depois fazer uma análise crítica. Não é simplesmente, né, como um aluno que está começando a iniciação científica falar, fomos melhor nesse indicador e fomos pior nesse indicador. Não, a análise crítica é por que nós melhoramos, por que nós pioramos e o que a gente pode fazer para continuar melhorando. E para fazer essa análise crítica, a gente precisa de uma equipe que não entenda somente dos dados, mas que entenda da universidade, que conheça os setores da universidade, né? Então, essa é uma das competências críticas técnicas, além de ter pessoas que saibam manipular, utilizar bem ferramentas de TI, né? Então, pega esses dados, mas como é que rapidamente eu consigo dar uma visualização nesses dados? Por exemplo, via dashboard, né? Então, quando a alta gestão te faz uma pergunta, a gente não tem 2 dias para responder. Às vezes você tem 10 minutos, às vezes você tem meia hora, né? Então, a gente precisa de competência técnica para ser célere, para responder, não perder o time, né, do dado em que aquilo é necessário para a tomada de decisão. O segundo grupo de competência, né, que a gente está chamando de comunicação, a gente entende que, além da equipe ter que dominar outros idiomas, principalmente inglês e espanhol, não só por causa de rankings, mas por causa das oportunidades internacionais de aprimoramento, né? E aqui eu não estou falando dos docentes, estou falando de funcionários também, dominarem outros idiomas. A gente entende que a gente tem que se especializar também em comunicação digital, tá? Então, por exemplo, a USP ficou em 85, neste ano, pela primeira vez, uma universidade brasileira na top 100. Eu não ia perder a oportunidade de falar isso, né? Desculpe, né? Imediatamente, internamente, isso vira uma festa para alguns. E a gente vira vidraça para os outros. Então, por exemplo, eu recebi ligação de colegas da USP falando assim, mas como assim vocês sobem 30 posições de um ano para o outro? Algo do tipo, que vocês estão fazendo, né? Que dados vocês estão informando? Então, a gente precisa, de fato, informar o dado técnico e ter em mente o significado desse dado e os porquês, né? Porque as críticas surgem,
né? As pessoas duvidam que você informou o dado correto. Então, a gente precisa ter essa comunicação ágil, mas essa comunicação clara. Você falar para as pessoas, olha, este ranking mudou a metodologia. E nessa metodologia nova, os principais indicadores de destaque nos favoreceram. Mas também nós melhoramos no indicador A, B e C, que faz parte deste ranking, por causa disso, disso, disso. Então, essa comunicação clara é importante interpessoalmente, mas também por escrito, né? Via e-mail, via redes sociais, etc. E, por último, a questão de gestão. Quando a gente tem um escritório de dados, no caso da USP, ele está ligado diretamente ao gabinete do reitor. Isso é uma coisa muito boa, porque a gente tem um apoio muito grande da reitoria, em nome do professor Carlotti. Mas, por outro lado, a gente precisa saber, em termos de gestão, quais são as prioridades. Então, a gente está fazendo toda uma pesquisa institucional, mas, em determinado momento, o colega citou antes, né, que você tem uma greve na USP e alguém pergunta qual é a quantidade de docentes que está faltando, você precisa parar tudo e responder aquilo. Então, essa capacidade de gestão, ela visa não somente essa habilidade interpessoal, essa habilidade de estabelecer prioridade, mas eu destacaria aqui uma habilidade que a gente considera importante, que é você não coleta dados e não conversa com as pessoas se você não desenvolver essa habilidade interpessoal. O escritório de gestão é um escritório em que os coordenadores têm que saber conversar com todos os setores da universidade, desde reitoria, mas também com o funcionário de mais nível operacional, que vai te fornecer dados. Tem que ser claro com todo mundo. Então, essa habilidade de comunicação também faz parte da gestão. Bom, e depois a gente apresenta lá lições aprendidas e equipe mínima, mas se vocês quiserem ver, compre um livro. Obrigada. Eu queria agradecer a Fátima e a Raquel, a professora Fátima e a professora Raquel, pela generosa contribuição ao livro. E, como comentário, antes de passar a palavra ao Sérgio Salles, é a importância de evitar, na medida do possível, de utilizar a palavra rankings. Porque a palavra rankings, que é uma hierarquização, ela gera situações que acabaram de ser citadas. Uma universidade pode melhorar seu desempenho em relação ao seu passado e piorar na comparação, porque outras acabaram entrando na sua listagem. Me lembro de um dos trabalhos da professora Nina que dizia, olha, ranking é um problema, porque nós não escolhemos se vamos entrar ou não vamos entrar. Fazem parte do nosso contexto externo. Mas nós não podemos nos submeter a essas comparações internacionais, a esses rankings, como algo que nós não controlamos, porque realmente nós não controlamos. Agora, se o utilizamos como comparação internacional, aí faz sentido. O mais importante no escritório de gestão de dados, que seja da USP e das outras, é ver como nós melhoramos em relação ao nosso passado e como preparamos um futuro melhor para a nossa instituição. Então, é mais um olhar horizontal de construção de futuro com base em indicadores escolhidos pela instituição e que vão ser influenciados pelas gestões sucessivas, onde um byproduct, um resultado que é uma sequência, uma consequência, é a comparação internacional. Mas a comparação internacional não é o fim do escritório de gestão de dados. A comparação internacional nada mais é do que uma consequência de uma boa gestão de dados com base numa visão estratégica de construção de futuro. E essa é a ponte para passar a palavra ao professor Sérgio Salles, que nós temos um relatório do professor Sérgio sobre o que está acontecendo na agência de financiamento em escala global. É um relatório denso, ele dedicou um bom tempo para preparar esse relatório, e quando então ele trouxe para nós um resumo desse relatório, que é o que está acontecendo com as agências internacionais, ele também concordou em dizer o que isso significa para as instituições mutuárias, as instituições que são financiadas por essas agências, que são as instituições de ensino superior, as universidades e os institutos de pesquisa. Seja a palavra isso.
Bom dia a todas as pessoas aqui, é um prazer agradecer ao professor Jacques pelo convite, a honra, né, de participar desse terceiro volume, dessa publicação do Projeto Métricas, e o prazer de estar aqui conversando com vocês e apresentar um pouco do que é esse estudo, do que ele gerou, né, como o professor Jacques comentou, a gente fez aqui, inclusive por encomenda da FAPESP, um estudo no ano passado sobre como é que as agências de fomento estavam se comportando em relação a todas essas questões que nós vimos aqui hoje, né? Então, mais uma vez, o Jacques muito inteligentemente nos coloca aqui como um resumo, porque eu vou falar um pouco aqui de EDI, equidade, diversidade e inclusão, ciência aberta, impacto econômico e tantos outros assuntos, dados e gestão de dados, digitalização. A ideia era justamente ver como é que as agências de fomento no mundo estavam lidando com isso. E por quê? Porque essas agências são aquilo que, na linguagem, principalmente dos economistas, é chamado de principais do sistema, né? O principal é aquele que define as regras, coloca os indicadores que você precisa se mirar, e depois vem os agentes que executam isso. É muito utilizado na economia, na gestão, na administração. E aí produzimos um artigo, um capítulo, em parceria, está aqui a professora Adriana Bin, lá na Unicamp, e mais duas colegas, a Clence Bonilha, que é uma guatemalteca, que hoje reside em Oslo, e uma pós-doc nossa, a Johanna Juque, que não pôde estar aqui, mas que está fazendo o pós-doc, ela vem da Federal do Paraná. E a gente fez uma síntese olhando 9 agências, além da revisão literatura, né, 9 agências no mundo, com participação de colegas de diferentes países, foram 6 países, 9, na verdade viraram 10 agências no mundo, mais a FAPESP. Como é que eles estão se comportando em relação à EDI, a equidade, diversidade e inclusão, a mensuração de impactos? Como é que eles estão se comportando em relação ao Open Science? Como é que eles estão efetivamente utilizando formas diferentes de priorização e de seleção de propostas? Então, foi uma geral disso, né, com apoio de vários colegas, e, de fato, gerou, no final, nós conseguimos condensar isso em 5 tendências que estão aí no capítulo do livro. A primeira delas é o planejamento. Para lidar com tudo isso, as agências, contrariando, digamos, uma máxima de que a ciência não precisa de planejamento, né, que ela deve ser feita no laissez-faire, coisa que, evidentemente, tem o seu significado e conteúdo importante, mas na prática hoje o mundo inteiro compete aprimorando as formas de fazer pesquisa, divulgar pesquisa, financiar pesquisa de maneira planejada. Então o planejamento é um deles. A segunda tendência é buscando novas formas de priorizar e fazer seleção de propostas, até mesmo com loteria, até mesmo com sorteio, passando por outras técnicas, utilizando técnicas lá da pesquisa operacional, de multicritérios, complementando o peer review, uma crítica ao peer review. Como é que eles estão lidando com os vieses que o peer review traz? Viés de gênero, viés geográfico, viés de língua. Isso também acaba se constituindo numa tendência, né? Como é que a gente consegue controlar isso, garantir a qualidade da proposta, quer dizer, manter os cânones típicos da ciência, mas evitar vieses, né? E é interessante que algumas estão fazendo mais do que outras, mas é um tema presente. Quando a gente olha também o Global Research Council, que reúne uma série de agências de fomento do mundo, a gente teve o trabalho de olhar todas as publicações do GRC, que é o Global Research Council, e vai evoluindo. Esses temas vão aparecendo na pauta das agências do mundo inteiro. Bem, esse resumo está lá no capítulo, eu também convido vocês a ler, não é, esse resumo. Outros assuntos, por exemplo, relacionados à parte de ter avaliação interna. A FAPESP faz 10 anos que tem avaliações internas, a gente tem tido o prazer de fazer avaliações de vários dos programas da FAPESP, está lá na página fapesp.br/avaliacal, vocês vão ver vários estudos que foram feitos de avaliação de impacto
dos investimentos da FAPESP, a questão da transformação digital, da comunicação profissional, enfim, uma revolução. O quanto dessa revolução está sendo adotada efetivamente pelas agências, eu não sei responder para vocês e ninguém sabe. Cada uma de um jeito. O quanto isso repercute em mudanças na organização da ciência, também eu não sei dizer, também vão precisar de tempo. E, sobretudo, vamos precisar de mais estudos, porque esta coisa, a ciência da ciência, que é a abordagem que a gente trabalha, ou a pesquisa da pesquisa, é que vai gerar evidências para a gente entender o que está acontecendo. A professora Rayane, hoje de manhã, na abertura, falou isso. Não tem nada mais anticientífico do que a gente se prender a cânones que foram definidos lá atrás e se esquecer de estudar, pegar os dados daquilo que a gente produz, e produz muitos dados, e estudar, aprender com isso e ir corrigindo e melhorando a forma como se faz pesquisa, a forma como se faz impacto da pesquisa na sociedade, a forma como você mitiga vieses que naturalmente aparecem quando tem pessoas tomando decisão, né, lidando com assuntos que têm uma natureza subjetiva clara nisso. E aí, o professor Jacques nos pediu, mas como é que isso impacta as organizações de ensino superior? Claro que impacta, né? Porque nós somos nesse joguinho, né, de agente principal, nós somos os agentes. Né? Pensem na CAPES. A CAPES é quem define o que é a pós-graduação. Na verdade, estudo realizado aqui pela uma pessoa que está aqui na FAPESP agora, a Conceta McManus, né, revelou que 95% da pesquisa brasileira vem da pós-graduação. E a hora que você olha como é que a pós-graduação é organizada em função dos critérios que a CAPES define. Então tem uma tremenda relação agente principal. É um principal esse do ponto de vista da pesquisa no Brasil, e é a partir deles que as universidades vão ser afetadas. E aí eu resumiria aqui para fechar, professor Jacques, em 3 coisas que as universidades devem fazer. Algumas estão fazendo mais do que outras. A primeira é o que ela mais sabe fazer, estudar o assunto. Tem gente lá competente dentro das universidades para estudar o que está acontecendo, trazer evidências, trazer dados, desenvolver métodos, aplicar métodos quantitativos, qualitativos, seja lá o que for. Isso ela faz muito bem. A segunda, ela é atuar proativamente, se antecipar a esse assunto ou mesmo pressionar as agências para que essas coisas mudem. Isso a universidade também sabe fazer, principalmente quando ela se sente mais ameaçada, né? Aí ela se une e tal, todo mundo se junta, dá as mãos, abraça a universidade e vamos fazer uma ação, né, para que a mudança aconteça de forma mais rápida. E a terceira é que talvez ela saiba fazer menos e está aprendendo agora, em grande parte graças ao projeto que o professor Jacques coordena, que é começar internamente ela mesma a mudar as coisas lá dentro. É a parte mais difícil, né? Criar as referências ali dentro, os critérios, para que nós, dentro das universidades, tenhamos uma atitude diferente em relação a isso, porque a gente não tem. Né? E se vocês querem saber, na minha opinião, qual é o principal fator de atraso de todos esses problemas, de todas essas questões e todas essas oportunidades que estão colocadas, somos nós mesmos. Porque, no final, quem define as regras lá na CAPES ou aqui na FAPESP são quem? São os professores, né? São os pesquisadores, somos nós mesmos. Então, é essa mudança que a universidade deveria promover internamente e que é a parte mais difícil, professor. Obrigado, era esse o recado. A locução do professor Sérgio Salles praticamente é o início de um novo livro, que é a interface das agências com as instituições de ensino superior, que não foi abordado pelo Projeto Métricas até agora. Então, essa é uma mensagem para os pesquisadores associados, por toda aquela comunidade do Projeto Métricas. E antes de dissolver essa mesa para fazermos uma interrupção, eu queria primeiro registrar a importância dos anexos, que o Justin Exerberg coordenou. Primeiro temos nos anexos um resultado da nossa colaboração com o DORA. Pedro Velasco, Justin e eu, junto com os pesquisadores associados, tivemos uma atividade que foi trazer a discussão do DORA para o Brasil, já que o DORA foi assinado por pessoas, com raras instituições que assinaram. Então, esse é um primeiro assunto. Depois temos um anexo sobre indicadores de resultados e impactos para universidades. E, finalmente, os frameworks que o Justin
também trouxe, mostrando os quadros de referência dos vários modelos de comparações internacionais. Então, no intervalo, aqueles que querem conversar com o Justin sobre esses temas, ele certamente é a pessoa mais qualificada para fazer, além das análises que ele tem feito, que a Fátima acabou de se referir.